tudo bem? Eu sou Fernandes Ferreira Neto, professor de Química e Ciências, e hoje o nosso tema vai ser propriedades gerais específicas da matéria. Preste atenção e bons estudos. As propriedades gerais são aquelas comuns a todo tipo de matéria. Não importa se a matéria se encontra no estado sólido, líquido, gasoso, não importa o tipo. Sendo matéria, nós já sabemos que toda matéria tem o quê? As suas propriedades gerais. Quais são as principais? Massa, extensão, penetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade, indestrutibilidade, inércia e descontinuidade. Massa. Massa é uma propriedade geral que se relaciona com a quantidade de matéria e é medida geralmente em quilograma. A inércia é a capacidade que a matéria tem de resistir o quê? A sua mudança de movimento. Quanto maior a massa, maior será a inércia. Um carro em movimento. Se o carro está em movimento, todos os elementos contidos neste carro, no veículo, vai estar em movimento. O motorista, o carona, a bagagem, enfim, todo o corpo associado que esteja acoplado ao veículo, estando esse veículo em movimento ou não, eles vão ter uma inércia conjunta. Por que eu sinto? Porque quando o motorista vê um obstáculo, e aciona o freio, certo? A ação desse freio, que vai diminuir a velocidade do veículo, essa ação do freio tem que ser transmitida para todos que estão dentro do carro, principalmente quem? O motorista e o carona. A inércia indica o seguinte, que o corpo em movimento, a tendência é permanecer em movimento, um corpo parado, a tendência é permanecer parado. Quanto maior a massa, maior será a inércia. Todo corpo, toda matéria tem a sua extensão, ou seja, toda matéria ocupa um lugar no espaço. Se todo corpo ocupa o seu lugar no espaço, vai surgir aqui uma outra propriedade geral, a impenetrabilidade, certo? Porque dois corpos não podem ao mesmo tempo ocupar o mesmo lugar no espaço. A compressibilidade é outra propriedade geral, que informa que quando a matéria está sofrendo uma ação de uma força, seu volume diminui. Existe uma compressão nessa matéria. Aí essa matéria comprimida vai ocupar o quê? Um menor espaço. Um exemplo clássico é esse da seringa. Quando nós tapamos aqui o orifício da seringa e empurramos o êmbolo, a tendência do ar contido aqui dentro é sofrer uma compressão. O ar contido aqui dentro, que estava mais rarefeito, com o êmbolo sendo empurrado, ele vai ocupar um lugar menor, estando aqui mais comprimido. Isso é a compressibilidade. No momento que essa compressibilidade ela é diminuída ou ela é extinta, o que acontece? A matéria tende a voltar ao seu volume inicial. Isso corresponde ao que a propriedade geral denominada de elasticidade, que informa que a matéria volta ao volume e a formas iniciais quando cessa essa compressão. No exemplo anterior, basta soltar o êmbolo, representado aqui já nesta figura, e basta soltar o êmbolo que a matéria que estava aqui sendo comprimida volta ao seu volume inicial. Isso corresponde à elasticidade, outra propriedade geral importante. Divisibilidade é uma propriedade geral que informa que a matéria pode ser dividida em partes cada vez menores. Indestrutibilidade. Nenhuma matéria pode ser destruída, ou seja, toda matéria pode ser transformada. O que era madeira, na medida que ela foi entrando em combustão,
esta madeira fosse transformada em quê? Fosse transformada em cinzas, em dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de enxofre. Então, nenhuma matéria pode ser destruída, nenhuma matéria pode desaparecer. O que pode acontecer é uma matéria se transformar quimicamente em outra. Outra propriedade geral, descontinuidade. Toda matéria é descontínua, por mais compacta que pareça. Das propriedades específicas, destacamos as organolépticas, que são as propriedades percebidas pelos órgãos dos sentidos. Quais são essas propriedades organolépticas? Cor. Cada substância tem sua cor, percebido pela visão. Cada substância tem seu aspecto de brilho, que é a capacidade de uma substância refletir luz, certo? E esse brilho também é percebido pela visão. O sabor, ele é captado, o paladar é captado pelas papilas gustativas. Cada substância tem o seu sabor, cada substância tem o seu odor, e esse odor ele é captado pela olfação. Tem as propriedades físicas, outras propriedades específicas. Cada substância tem as suas propriedades físicas. As principais: ponto de fusão. O gelo de água, por exemplo, ele descongela o gelo, por exemplo, da água, igual a 0 graus centígrados. 0 graus centígrados. Ponto de ebulição. Cada substância ferve a uma determinada temperatura. A água, por exemplo, ferve ao nível do mar a uma temperatura igual a 100 graus centígrados. O álcool já ferve a uma temperatura de 78. Tem um calor específico. O calor específico informa que cada substância tem o seu calor específico. Ou seja, aquele calor que a substância necessita ganhar para elevar, tem uma variação de, por exemplo, de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Dureza é a capacidade que a substância tem de riscar uma outra. Por exemplo, o diamante ela consegue riscar todas as outras substâncias sólidas. Densidade. Densidade é uma propriedade física determinada pela relação entre massa e volume. A gente, por exemplo, mistura água e óleo. O óleo, por possuir menor densidade, fica na parte de cima, ela fica aqui mais na superfície, enquanto que a água, por possuir maior densidade, a água fica na parte inferior. Propriedades químicas. As propriedades químicas estão associadas aos comportamentos de reação das substâncias. Gasolina, querosene, carvão. Essas substâncias têm a capacidade de quê? Essas substâncias têm a capacidade de entrar em combustão. Ferro, prata, essas substâncias têm a capacidade de oxidação, certo? Então, propriedades químicas são aquelas que se referem à capacidade de uma substância de sofrer o quê? Transformações químicas. São propriedades relacionadas aos fenômenos químicos. Nós ficamos por aqui e até a próxima aula.